Eu pude sentir a picada afiada de suas palavras antes mesmo que sua mão fizesse contato. Mas quando meu filho me agrediu na frente de sua esposa, foi como se o mundo parasse de girar. Meu próprio sangue, a criança que eu nutri, agora se postava como meu algoz. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. Antes de começarmos, eu ficaria imensamente grata se você dedicasse um momento para curtir este vídeo e considerar se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com quem mais precisa delas. Toda manhã, eu acordava com o zumbido rítmico do Leblon, o barulho constante do trânsito na Avenida Vieira Souto se infiltrando pelas paredes finas do meu quarto. Minha vida havia se tornado um ciclo de atender às necessidades de todos os outros, especialmente de meu filho, João Pedro, que morava comigo junto com sua esposa, Beatriz, no apartamento antigo e charmoso que eu havia comprado décadas atrás, com meu falecido marido. O imóvel já foi meu orgulho, com seu pé direito alto e o piso de tábua corrida original. Agora, parecia uma prisão onde eu era tanto prisioneira quanto serva. O cheiro de café passado não era mais reconfortante, mas um lembrete de que outro dia exaustivo me aguardava. Eu me levantava antes do amanhecer, com as articulações doendo, para preparar o café da manhã para João Pedro e Beatriz antes que eles saíssem para o trabalho. Minhas mãos, enrugadas e manchadas pela idade, moviam-se mecanicamente, quebrando ovos e passando manteiga no pão. A cozinha, antes cheia do riso dos jantares em família, agora ecoava um silêncio quebrado apenas pelo tilintar dos pratos e pelos suspiros impacientes de Beatriz. Eu tinha 72 anos, e cada osso do meu corpo sentia o peso desses anos. Meu cabelo, que eu mantinha em um coque arrumado, havia ficado completamente branco. Eu usava o mesmo vestido de casa desbotado na maioria dos dias. Aquele com pequenas flores que o pai de João Pedro adorava. Eu não me preocupava mais com maquiagem ou joias. Qual era o sentido? Ninguém mais olhava para mim. Eu era invisível em minha própria casa, um fantasma que cozinhava, limpava e pagava contas. As fotografias enfileiradas no corredor contavam uma história diferente, uma de tempos mais felizes. Havia João Pedro bebê, aninhado em meus braços. João Pedro em sua formatura do ensino médio, radiante de orgulho. João Pedro em seu casamento, para o qual eu gastei minhas economias para dar a ele a celebração que ele queria. Cada moldura era uma memória de sacrifício, de amor dado livremente e sem condição. Mas aquelas imagens pareciam pertencer à vida de outra pessoa agora. Às vezes, eu ficava naquele corredor por longos minutos, estudando aquelas fotografias como se fossem artefatos de uma escavação arqueológica. Quem era aquela mulher mais jovem, com um sorriso brilhante, segurando seu filho pequeno? Eu mal conseguia me lembrar de seu otimismo, sua fé de que tudo daria certo se ela apenas amasse o suficiente. Em uma foto, João Pedro tinha talvez 5 anos, faltando os 2 dentes da frente, segurando um cartão de Dia das Mães feito em casa. O cartão dizia, "A melhor mãe do mundo inteiro", em letras de giz de cera. Eu o guardei em uma caixa de memórias por anos, até que João Pedro o jogou fora durante uma de suas limpezas de tralhas velhas do sótão. Ele nem me perguntou antes. A perda daquele cartão ainda doía, uma pequena morte entre tantas outras. Aquela manhã de terça-feira em outubro começou como qualquer outra. Eu tinha acabado de dobrar a roupa lavada de João Pedro quando meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de Beatriz. "Você pode fazer as compras hoje? Certifique-se de pegar frango orgânico. João Pedro tem reclamado da dieta dele. Sem por favor, sem obrigada. Apenas uma ordem, como se eu fosse uma empregada." Eu larguei o celular e senti algo se contorcer em meu peito. Quando eu me tornei isso? Quando a esposa do meu filho começou a me tratar como uma serva. Olhei para a pilha de roupas limpas, cada item passado e dobrado com cuidado. Pensei nas prestações do financiamento que eu ainda pagava por esta casa, nos milhares de reais que eu havia dado a João Pedro ao longo dos anos para cobrir seus empreendimentos que nunca deram muito certo.
Os investimentos que fiz em nome dele, usando a modesta fortuna que meu marido me deixou de seus anos operando na bolsa de valores. Eu até ajudei João Pedro a comprar criptomoedas, Bitcoin que ele me garantiu que multiplicaria nossa riqueza. No entanto, aqui estava eu, recebendo ordens para comprar frango orgânico. Lembrei-me da última vez que pedi ajuda a Beatriz, apenas 2 semanas atrás. Eu estava com um resfriado terrível, minha garganta arranhando e minha cabeça latejando. Bati suavemente na porta do quarto deles e perguntei se Beatriz poderia comprar algum remédio para resfriado na farmácia quando saísse. Ela me olhou com tanta irritação, como se eu tivesse pedido que ela doasse um rim. Estou muito ocupada hoje, ela disse, embora eu soubesse que ela estava apenas indo almoçar com as amigas. Você não pode pedir online? Eu pedi, é claro, arrastando-me até o computador e pagando extra pela entrega expressa porque me sentia mal demais para esperar. Beatriz nunca mais perguntou se eu estava me sentindo melhor. A assimetria de nosso relacionamento nunca esteve tão clara. O apartamento guardava tantas memórias. Eu ainda podia sentir o perfume do meu marido no quarto principal. Aquele cheiro amadeirado que me lembrava folhas de outono. Ele se fora há 8 anos, levado por um ataque cardíaco súbito que me deixou sem chão. Em sua ausência, eu despejei todo o meu amor em João Pedro, nosso único filho. Abri mão da minha carreira como professora para criá-lo adequadamente. Trabalhei à noite como contadora, depois nos fins de semana em um supermercado. Qualquer coisa para lhe pagar aulas de piano, acampamentos de verão e a faculdade. Meu marido e eu havíamos construído um patrimônio confortável através de economias cuidadosas e investimentos inteligentes. Ele me ensinou sobre o mercado de ações, sobre diversificar ativos, sobre a importância da segurança financeira. Quando ele morreu, me deixou em boa situação, com imóveis, economias e contas de investimento que geravam dividendos constantes. Mas João Pedro sempre precisava de mais. Uma entrada para o carro dele, dinheiro para o casamento dele, capital para iniciar seu negócio de consultoria, fundos quando esse negócio faliu e ele precisou pagar dívidas. Meu marido se preocupava com João Pedro mesmo quando ele era jovem. Você está facilitando demais para ele, ele dizia gentilmente, enquanto me observava preparar o lanche de João Pedro para a escola, embora João Pedro fosse perfeitamente capaz de fazê-lo sozinho. Um menino precisa aprender a ter responsabilidade. Mas eu havia descartado suas preocupações, acreditando que meu amor guiaria João Pedro a se tornar um bom homem. Agora eu me perguntava se meu marido tinha visto algo que eu fui cega demais para notar. Uma tendência ao sentimento de merecimento, uma falta de empatia, a crença de que o mundo existia para servi-lo. Os sinais sempre estiveram lá, mas eu os pintei com minha necessidade desesperada de acreditar em meu filho. Eu nunca disse não. Como eu poderia? Ele era meu filho, meu mundo inteiro. Mas em algum ponto do caminho, seus pedidos se tornaram exigências. Sua gratidão se tornou expectativa. E quando ele se casou com Beatriz, 3 anos atrás, as coisas mudaram completamente. Ela se mudou para minha casa com a suposição de que eu continuaria a sustentá-los. Só até a gente se firmar, João Pedro havia prometido. Isso foi há 3 anos. Eles não pagavam aluguel. Não contribuíam em nada para as contas ou para o mercado. Em vez disso, me tratavam como uma serviçal, esperando refeições preparadas, roupas lavadas, casa limpa. Beatriz deixava suas xícaras de café por toda parte, seus pratos sujos na pia. João Pedro parou de pedir dinheiro e simplesmente me dizia o que precisava. Mãe, transfere 5.000 para minha conta. A empresa precisa de equipamentos novos. Eu obedecia, vendo minhas economias diminuírem, dizendo a mim mesma que era temporário. Houve um momento, no início do casamento de João Pedro e Beatriz, em que pensei que as coisas poderiam ser diferentes. Beatriz havia preparado o jantar para nós 3. Um belo frango assado com legumes. Ela até arrumou a mesa com velas. Eu queria te agradecer por tudo que você faz por nós, ela disse, me servindo uma taça de vinho.
Senti tanta esperança naquele momento, tanto alívio por talvez ela entender, talvez ela me apreciar. Mas aquele jantar foi uma anomalia, nunca repetido. Entendi mais tarde que tinha sido performático, algo para mostrar a João Pedro que boa esposa ela era. Uma vez que ela garantiu sua posição na vida dele e na casa, a máscara caiu. A verdadeira Beatriz emergiu, aquela que me via como um obstáculo a ser gerenciado ou um recurso a ser explorado. Naquela manhã de outubro, enquanto eu olhava para a mensagem de texto de Beatriz, algo dentro de mim finalmente quebrou. Eu vinha sentindo isso há meses, esse ressentimento crescente que eu empurrava para baixo e ignorava. O Dia das Mães esquecido, quando eles foram para a casa da mãe de Beatriz, sem nem mesmo me ligar. Meu aniversário em junho, quando eu mesma assei um bolo e o comi sozinha enquanto eles estavam fora com amigos. A vez em que tive uma gripe forte e fiquei de cama por 3 dias, enquanto eles entravam e saíam, sem nunca me checar uma única vez. Lembrei-me de João Pedro passando pela porta do meu quarto, me ouvindo tossir e simplesmente fechando a porta dele com mais força para abafar o som. Essa memória fez minhas mãos tremerem agora, segurando o telefone. O incidente do bolo de aniversário havia sido particularmente doloroso. Eu acordei naquela manhã com um pequeno sopro de esperança de que talvez João Pedro se lembrasse. Talvez ele me surpreendesse com um cartão ou apenas um telefonema. Esperei o dia todo, checando meu celular obsessivamente. À noite, aceitei que ele havia esquecido completamente. Fui eu mesma à loja, comprei um pequeno bolo na seção de padaria e o trouxe para casa. Coloquei uma única vela nele porque colocar 72 parecia deprimente demais. Sentei-me sozinha à mesa da cozinha, cantei "Parabéns para você", para mim mesma, em um sussurro, e apaguei a vela. O desejo que fiz foi simples. Desejei ser importante para alguém. Quando João Pedro e Beatriz chegaram mais tarde naquela noite, rindo e cheirando a vinho, eles passaram direto por mim sem nem notar a caixa do bolo no lixo. Pensei em ligar para ele, em dizer que precisava conversar. Mas eu sabia o que aconteceria. Ele seria desdenhoso, distraído, já pensando em sua próxima reunião ou em sua próxima necessidade. Então, em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha, a luz da manhã entrando pelas janelas, e encarei o telefone. A tela escureceu. Eu deixei. Pela primeira vez em anos, eu simplesmente sentei e não fiz nada. Não corri para o supermercado. Não comecei a preparar o jantar. Apenas sentei, sentindo o peso de décadas de exaustão pressionando meus ombros. A casa estava quieta, exceto pelo tic-tac do velho relógio na parede. Aquele que meu marido herdou de seu pai. O tempo passando, implacável e indiferente. Naquele silêncio, as memórias voltaram sem serem convidadas. Lembrei-me de ensinar João Pedro a andar de bicicleta, correndo ao lado dele no parque até meus pulmões arderem, comemorando quando ele finalmente encontrou o equilíbrio. Lembrei-me de ficar acordada a noite toda quando ele teve pneumonia aos 7 anos, segurando sua mão e cantando baixinho enquanto ele dormia agitado. Lembrei-me de ir a todos os seus jogos de futebol, mesmo os debaixo de chuva torrencial, mesmo aqueles em que ele ficou no banco e nunca jogou. Eu estive lá, sempre lá, uma presença constante de apoio incondicional. Quando esse amor se transformou nesta dinâmica tóxica em que eu dava tudo e recebia apenas desprezo em troca. Quando Beatriz chegou em casa naquela noite, me encontrou ainda sentada à mesa. "Você comprou as coisas do mercado?" Ela perguntou, sem nem mesmo olhar para mim enquanto colocava sua bolsa de grife no chão e tirava seus sapatos caros. Eu havia comprado aqueles sapatos para o aniversário dela no ano passado. Custaram mais de R$ 1.000. "Não", eu disse baixinho. Ela parou, virou-se para me olhar com surpresa. "Não? Por que não?" Seu tom era ríspido, irritado. Encarei seus olhos pela primeira vez em meses. Realmente os encarei. "Eu não estava com vontade", eu disse.
As palavras pairaram no ar entre nós, estranhas e desconhecidas. O rosto perfeitamente maquiado de Beatriz se contorceu em uma carranca. Você está falando sério? João Pedro vai chegar em 1 hora esperando o jantar. Levantei-me lentamente, meus joelhos protestando. Então João Pedro pode fazer o jantar, eu disse, e caminhei para o meu quarto, fechando a porta atrás de mim. Pude ouvir Beatriz no telefone imediatamente, sua voz subindo de tom. Sua mãe está agindo como uma louca, ela sibilou. Ela não fez as compras e agora se trancou no quarto. Sentei-me na beirada da minha cama, meu coração batendo forte. Senti medo e euforia ao mesmo tempo, como se tivesse acabado de pular de um penhasco e estivesse esperando para ver se voaria ou cairia. Meu quarto, meu santuário, de repente parecia diferente. Olhei ao redor para os móveis familiares, a foto do meu casamento com meu marido na cômoda, a pilha de livros na minha mesa de cabeceira que eu nunca tive tempo para ler. Quando foi a última vez que fiz algo apenas para mim? Quando foi a última vez que disse não a alguém? Quando João Pedro chegou em casa, ouvi seus passos pesados na escada. Ele bateu na minha porta, não gentilmente. Mãe, abre. O que está acontecendo? Eu lhe respondi. Ele bateu mais forte. Mãe, isso é ridículo. Precisamos conversar sobre isso. Ainda assim, fiquei em silêncio. Depois de alguns minutos, ouvi-o se afastar, resmungando baixo. Seus passos eram pesados, zangados, como uma criança fazendo birra. Percebi com clareza súbita que eu estava permitindo uma criança, não apoiando um adulto. João Pedro nunca amadureceu de verdade, porque eu nunca exigi isso dele. Cada obstáculo que removi, cada problema que resolvi, cada consequência da qual o protegi, retardou seu desenvolvimento. Pensei que estava sendo uma boa mãe. Em vez disso, criei um monstro. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto, ouvindo João Pedro e Beatriz discutindo em seu quarto. Não conseguia distinguir as palavras, mas podia ouvir o tom, raivoso e acusatório. Pensei no meu marido, no que ele diria se pudesse ver como as coisas acabaram. Ele sempre se preocupou em mimar João Pedro, em dar a ele demais. Um homem precisa aprender a se manter por conta própria, ele costumava dizer. Mas eu havia desconsiderado suas preocupações, certa de que o amor era suficiente. Agora me perguntava se eu havia prestado um desserviço a João Pedro, se meu apoio incondicional o havia transformado em alguém que acreditava que o mundo lhe devia tudo. O pensamento fez meu peito doer com um tipo diferente de dor, a dor do arrependimento e do tempo perdido. Lembrei-me de uma conversa específica com meu marido, talvez 1 ano antes de ele morrer. João Pedro tinha acabado de nos pedir dinheiro para cobrir sua dívida do cartão de crédito, a 3ª vez naquele ano. Meu marido queria recusar, deixar João Pedro enfrentar as consequências de seus gastos excessivos. Mas eu argumentei que deveríamos ajudá-lo, que ele estava com dificuldades. Ele sempre vai ter dificuldades se continuarmos a salvá-lo, meu marido disse, com a voz cansada. Não estamos lhe fazendo nenhum favor. Mas eu insisti, e nós pagamos a dívida. João Pedro prometeu ser mais responsável. Essa promessa durou talvez 2 meses antes de ele voltar aos velhos hábitos. Meu marido me deu um olhar que dizia, eu te avisei, sem pronunciar as palavras. Como eu gostaria de tê-lo ouvido então? Eu tinha 67 anos quando meu marido morreu. Agora tinha 72. 5 anos que passei servindo a João Pedro e Beatriz, me encolhendo cada vez mais para caber nos cantos de suas vidas. 5 anos da minha vida, preciosos e insubstituíveis, passados sendo desvalorizada. A percepção me atingiu como um golpe físico. Tive tanto medo de ficar sozinha, que permiti que me tornasse um capacho, uma coisa a ser usada e descartada. Lágrimas escorreram pelas minhas têmporas e entraram no meu cabelo. Chorei silenciosamente, não querendo que eles me ouvissem, não querendo dar a eles a satisfação de saber que me machucaram. Mas as lágrimas vieram de qualquer maneira, quentes e amargas, lavando anos de raiva e decepção suprimidas.
Na manhã seguinte, João Pedro me confrontou na cozinha. Eu estava fazendo chá para mim, apenas chá, nada mais. Ele parou na porta, de braços cruzados, o rosto duro. Ele parecia tanto com o pai naquele momento que minha respiração falhou. Mas seus olhos não tinham nada do calor de seu pai. "Qual é o seu problema, mãe?" ele exigiu. Demorei a adicionar mel ao meu chá, mexendo lentamente. A colher tilintou contra a caneca de cerâmica, um som pequeno no silêncio tenso. "Eu não tenho um problema", eu disse calmamente. "Mas decidi que estou cansada de fazer tudo por todos e não receber nada em troca." Ele riu. De fato riu, um som curto e amargo. "Não recebendo nada? Você está brincando? Você mora nesta casa." A audácia dessa declaração me tirou o fôlego. Virei-me para encará-lo completamente, pousando minha caneca com cuidado deliberado. "Esta é a minha casa, João Pedro. Eu sou a dona. Eu pago o financiamento. Eu pago as contas. Eu compro a comida." Seu rosto ficou vermelho, a cor subindo pelo pescoço. "Depois de tudo que eu fiz por você? Depois de cuidar de você desde que o pai morreu?" Senti algo frio se instalar em meu estômago. "Cuidando de mim? Você mora aqui de graça há 3 anos. Eu te dei mais de 50 mil reais para o seu negócio. Eu cozinho suas refeições e limpo suas bagunças. Exatamente o que você fez por mim." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O maxilar de João Pedro se movia enquanto ele procurava palavras, suas mãos se fechando e abrindo ao seu lado. "Você é minha mãe", ele finalmente disse, como se isso explicasse tudo. "É o que as mães fazem." E lá estava, a verdade feia exposta. Em sua mente, eu existia apenas para servi-lo. Minhas necessidades, meus sentimentos, minha própria existência fora de seus requisitos eram irrelevantes. Coloquei minha xícara de chá na mesa com cuidado. "Acho que você deveria começar a procurar seu próprio lugar", eu disse. Seus olhos se arregalaram em choque. Sua boca se abriu ligeiramente. "O quê?" "Você e Beatriz precisam encontrar outro lugar para morar. Para mim já deu." Fiquei surpresa com o quão firme minha voz soou, o quão calma me senti apesar do tremor em minhas mãos. João Pedro se aproximou, o rosto escurecendo, sua linguagem corporal se tornando ameaçadora. "Você não pode estar falando sério. Para onde nós vamos?" Eu encolhi os ombros, mantendo o contato visual, embora todo o instinto me dissesse para desviar o olhar, para recuar, para pedir desculpas. Isso não é mais um problema meu para resolver. O que aconteceu a seguir? Eu ainda repasso em minha mente cada detalhe nítido e doloroso. Beatriz apareceu na porta, tendo ouvido tudo. Ela usava um roupão de seda que eu havia comprado para ela no Natal, seu cabelo perfeitamente penteado, embora fossem apenas 8 da manhã. Sua velha egoísta, ela cuspiu, a voz pingando veneno. "Depois de tudo que fizemos, aguentando você, lidando com sua carência." Virei-me para ela, esta mulher que eu acolhi em minha casa e em minha família. "Carência?" repeti, minha voz perigosamente baixa. "Eu não pedi nada. Vocês pegaram tudo." O rosto de Beatriz se contorceu de raiva, suas belas feições se transformando em algo feio. "Nós abrimos mão da nossa liberdade para estar aqui com você. Poderíamos estar vivendo nossas próprias vidas. Mas não, temos que ser sua babá." João Pedro concordou, encorajado pelas palavras da esposa, aproximando-se para ficar ao lado dela em uma frente unida. "É isso mesmo. Você deveria ser grata por estarmos aqui." As palavras me atingiram como tapas, cada uma deixando uma marca invisível. Grata. Eu deveria ser grata por ser usada e desrespeitada em minha própria casa? Algo dentro de mim se quebrou. Algo que estava se segurando por tempo demais. "Fora", eu disse, minha voz se elevando pela primeira vez em anos. "Fora da minha casa. Agora." João Pedro deu um passo à frente, o rosto próximo ao meu, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de café em seu hálito.
Nós não vamos a lugar nenhum. Esta casa é tanto nossa quanto sua. Peguei meu celular com as mãos trêmulas, meus dedos desajeitados na superfície lisa. Então eu chamo a polícia. Esta é minha propriedade. Vocês estão invadindo. Foi quando aconteceu. João Pedro arrancou o celular da minha mão e o jogou do outro lado da sala, onde se espatifou contra a parede, pedaços de vidro e plástico se espalhando pelo chão de madeira. O som dele quebrando pareceu impossivelmente alto no silêncio da manhã. Você não vai ligar para ninguém, ele rosnou, a voz baixa e ameaçadora. Beatriz estava gravando tudo em seu celular, percebi com horror. Um sorriso doentio brincava em seus lábios. Vamos mostrar a todos como ela é louca, ela disse para João Pedro, sua voz carregando uma nota de malícia alegre. Ela estava gostando disso, eu percebi. Ela estava realmente gostando de me ver ser atormentada. Tentei passar por eles, para chegar ao telefone fixo na sala, mas João Pedro bloqueou meu caminho. Seu corpo era muito maior que o meu, muito mais forte. Quando meu menininho se tornou este homem intimidador? Saia, exigi, tentando manter minha voz forte mesmo com o medo subindo pela minha espinha. Ele não se moveu. Em vez disso, ele colocou a mão no meu ombro e me empurrou para trás. Tropecei, me segurando no balcão, a quina cravando no meu quadril. O contato físico me chocou. Meu filho tinha acabado de me empurrar. Meu filho tinha colocado as mãos em mim com raiva. Antes que eu pudesse processar, antes que eu pudesse sequer recuperar o fôlego, ele me empurrou novamente, mais forte desta vez. Eu caí, meu quadril batendo no chão com um estalo agudo de dor que irradiou pela minha espinha e desceu pela minha perna. Olhei para ele, este homem que eu criei, que agora estava sobre mim com olhos frios. Beatriz ainda estava gravando, rindo baixinho, o som agudo e cruel. Talvez isso te ensine algum respeito, João Pedro disse, sua voz desprovida de emoção, plana e fria como gelo de inverno. Eu fiquei ali no chão frio da cozinha, a dor irradiando pelo meu corpo, e senti algo quebrar dentro de mim que era mais profundo que um osso. Era meu coração, finalmente aceitando o que minha mente sabia há anos. Meu filho não me amava. Não de verdade. Eu era um ativo para ele, um recurso a ser explorado, não diferente das ações que ele negociava ou do Bitcoin em que investia. Quando eu era útil, era valorizada. Quando eu impunha limites, era inútil. Naquele momento no chão, o tempo pareceu desacelerar. Pude ver partículas de poeira flutuando na luz do sol da manhã que entrava pela janela da cozinha. Pude ouvir a buzina de um carro em algum lugar na Avenida Vieira Souto. Pude sentir o azulejo de cerâmica frio contra minha bochecha, liso e implacável. Esses pequenos detalhes se tornaram ampliados, hiperreais, como se meu cérebro estivesse tentando me proteger da verdade maior, focando em minúcias. Mas a verdade era inescapável. A criança que eu criei, o menino que amei mais que minha própria vida, tinha acabado de me agredir fisicamente. E sua esposa havia gravado para se divertir. Pensei em todas as vezes que segurei João Pedro quando ele estava com medo. As tempestades quando ele se enfiava na cama comigo e com o pai dele, tremendo. Os pesadelos que me faziam correr para o quarto dele às 3 da manhã para confortá-lo. Os joelhos ralados que limpei e enfaixei, beijando cada um e dizendo que ele era corajoso. Onde estava aquele menininho agora? Ele realmente existiu? Ou eu criei uma criança de fantasia em minha mente, projetando nela todas as minhas esperanças e sonhos enquanto ignorava a realidade de quem ele realmente era? A mulher que eu fui, a mãe que teria feito qualquer coisa por seu filho, morreu naquele chão da cozinha. A mulher que se levantou, lenta e dolorosamente, era alguém novo. Alguém mais duro. Alguém que finalmente aprendeu que o amor nem pode existir na ausência de respeito. Esta nova mulher entendia que a autopreservação não é egoísmo. Esta nova mulher sabia que estabelecer limites nem é crueldade. Esta nova mulher reconheceu que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é ir embora.
Enquanto me levantava usando o balcão, meu corpo inteiro gritando em protesto, vi meu reflexo na janela da cozinha. Meu rosto estava pálido, meus olhos arregalados de choque e dor. Mas havia algo mais ali também, algo que eu não via há anos. Uma centelha de raiva, de autopreservação, de recusa em ser vitimizada. Ignorei a mão estendida de João Pedro, o gesto pequeno demais e tarde demais. Eu não queria a ajuda dele. Eu não queria mais nada dele. Beatriz havia parado de gravar, parecendo incerta agora. Talvez ela tenha percebido que eles foram longe demais. Talvez ela tenha visto algo em meu rosto que a assustou. Passei por eles sem uma palavra, meu andar instável, mas minha determinação firme. Fui para o meu quarto e tranquei a porta. Eu podia ouvi-los discutindo no corredor, suas vozes subindo e descendo em ondas de raiva. Eu nem me importava mais. Sentei-me na minha cama e liguei para minha advogada, uma mulher chamada Doutora Mendes, que cuidou do inventário do meu marido. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número. Doutora Mendes, eu disse quando ela atendeu, minha voz trêmula, mas determinada. Preciso despejar meu filho da minha propriedade. E preciso fazer isso hoje. O processo de despejo legal leva tempo, explicou a doutora Mendes com sua voz calma e profissional. Mas ela poderia entrar com um pedido de urgência dada de agressão física. Eu precisaria documentar tudo, tirar fotos dos meus ferimentos, registrar um boletim de ocorrência. O pensamento de admitir publicamente que meu filho me machucou me encheu de vergonha. O que as pessoas pensariam? O que diriam sobre mim como mãe? Mas a alternativa, continuar vivendo com medo e subserviência, era pior. A voz da doutora Mendes era gentil, mas firme, cortando meus pensamentos em espiral. Você merece se sentir segura em sua própria casa, ela disse. Essas palavras me deram força. Tirei fotos dos hematomas se formando no meu quadril e ombro, as marcas roxas escuras que se aprofundariam nos próximos dias. Cada clique da câmera parecia uma documentação do meu fracasso como mãe, mas também como evidência do fracasso de meu filho como ser humano. Anotei tudo o que aconteceu, cada detalhe que consegui lembrar. A mensagem de texto de Beatriz, o confronto, o empurrão, a queda, o celular quebrado, a gravação de Beatriz. Cada palavra dita, cada ação tomada. E então, com minha mão pairando sobre o telefone por um longo momento, chamei a polícia. Quando os policiais chegaram 1 hora depois, João Pedro e Beatriz ainda estavam em casa. Eles estavam esperando que eu saísse, pedisse desculpas, retirasse minhas palavras e restaurasse o status quo. Em vez disso, encontraram 2 policiais uniformizados na porta. Observei da janela do meu quarto enquanto João Pedro tentava encantá-los, explicar que tudo não passava de um mal-entendido, apenas uma briga de família exagerada. Seu rosto era todo inocência preocupada, sua voz razoável e medida. Era uma atuação que eu já ouvira fazer antes, para chefes, para credores, para qualquer um que ele precisasse manipular. Mas eu tinha provas, tinha fotos. Tinha meu celular quebrado como prova de sua violência. Os policiais foram profissionais e minuciosos. Eles pegaram depoimentos de todos nós. A gravação de Beatriz, que ela orgulhosamente mantinha em seu celular, na verdade, funcionou contra eles. Mostrava João Pedro me empurrando, mostrava eu caindo, mostrava os 2 parados sobre mim sem oferecer ajuda. Ela pensou que isso provaria que eu era louca, instável, perigosa. Em vez disso, provou a agressão. Observei os rostos dos policiais endurecerem enquanto assistiam à filmagem, vi a maneira como olhavam para João Pedro com um nojo mal disfarçado por trás da cortesia profissional. João Pedro não foi preso, não naquele dia, mas os policiais emitiram uma medida protetiva de urgência e disseram que ele tinha que deixar a propriedade imediatamente. Observei da minha janela enquanto ele e Beatriz faziam as malas, seus movimentos raivosos e bruscos. Beatriz estava chorando, limpando sua maquiagem perfeita com um lenço de papel, deixando rastros pretos de rímel em suas bochechas. O rosto de João Pedro era uma máscara de fúria,
o maxilar tão cerrado que eu podia ver os músculos saltando. Enquanto eles carregavam o carro, ele olhou para a minha janela. Nossos olhos se encontraram à distância. Eu me desviei o olhar. Eu não chorei. Apenas observei enquanto eles partiam, levando consigo anos da minha vida que eu nunca recuperaria. A casa parecia diferente quando eles se foram, mais leve de alguma forma, apesar do peso em meu coração. O próprio ar parecia mais fácil de respirar. Andei pelos cômodos, vendo-os claramente pela primeira vez em anos. A bagunça que eles deixaram para trás, o desrespeito casual evidente em cada item jogado descuidadamente. As revistas de Beatriz espalhadas pela mesa de centro. Os sapatos de João Pedro no meio do corredor, onde qualquer um poderia tropeçar. Pratos sujos na pia que eles esperavam que eu limpasse. Fiquei na sala de estar por um longo momento, apenas respirando. O apartamento estava silencioso de uma forma que nem estava há 3 anos. Sem passos no andar de cima. Sem conversas abafadas através das paredes. Sem o som da televisão no volume máximo porque Beatriz gostava alto. Apenas o zumbido silencioso da geladeira e o som distante do trânsito lá fora. Era meu espaço novamente. Só meu. Comecei a limpar, lenta e metodicamente, cada movimento deliberado. Comecei pela sala de estar, juntando as revistas de moda de Beatriz e jogando-as em um saco de reciclagem. Eram todas de meses atrás, já desatualizadas, mas ela as mantinha espalhadas como se pudesse lê-las novamente. Ela nunca lia. Peguei os sapatos de João Pedro do corredor, sapatos de couro caros que eu havia comprado para uma entrevista de emprego que nunca se materializou. Coloquei-os em uma caixa rotulada Coisas do João Pedro, que deixei perto da porta da frente para ele pegar mais tarde. A cozinha demorou mais. Lavei cada prato, sequei-os com cuidado e os guardei em seus devidos lugares. Esfreguei os balcões até brilharem. Passei pano no chão onde caí, apagando o espaço físico da minha humilhação, embora a memória permanecesse. Cada item que joguei fora parecia me livrar de um peso, como remover camadas de dor acumulada. Um cardápio de delivery que Beatriz deixou no balcão. Um bilhete que João Pedro rabiscou para si mesmo sobre uma ligação de negócios. Latas de energético vazias que ele nunca se deu ao trabalho de reciclar. Tudo foi para o lixo. Cada descarte um pequeno ato de retomada. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sem passos acima de mim. Sem vozes discutindo. Apenas silêncio e paz. Quando acordei na manhã seguinte, meu corpo doía da queda, meu quadril latejando a cada movimento, mas minha mente parecia mais clara do que em anos. Preparei meu café da manhã, um café da manhã de verdade, com ovos, torradas e café fresco. Comi devagar, saboreando cada mordida, sentada à minha mesa da cozinha com o sol da manhã entrando pelas janelas. Foi a primeira refeição em anos que fiz apenas para mim, sem as preferências ou exigências de mais ninguém para considerar. O simples ato de comer sozinha pareceu revolucionário. Depois do café da manhã, liguei para o meu banco. Queria rever todas as transferências que fiz para João Pedro ao longo dos anos. A gerente, uma mulher paciente chamada Kátia, que já me ajudara muitas vezes, puxou os registros. Enquanto ela lia a lista, sua voz ficava mais baixa, mais preocupada. O total, quando ela calculou, me fez ofegar. R$ 87 mil. Mais de R$ 87 mil que eu dei a ele em apenas 3 anos, sem contar a moradia, comida e contas gratuitas. O número me chocou. Era dinheiro que eu poderia ter usado para viajar, para reformar minha casa, para garantir minha própria aposentadoria. Em vez disso, foi para os empreendimentos fracassados de João Pedro e seu estilo de vida caro. Pensei no Bitcoin que o ajudei a comprar, nas ações que o aconselhei a comprar usando o conhecimento que meu marido me ensinou. O portfólio de João Pedro, financiado inteiramente com meu dinheiro, agora valia consideravelmente mais devido a investimentos inteligentes no mercado de ações e à alta dos valores das criptomoedas. Ele tinha ativos, capital,
Uma pequena fortuna que construiu nas minhas costas. E ele nunca me agradeceu ou se ofereceu para me pagar de volta. A exploração financeira era tão real quanto o abuso emocional. Eu era seu banco pessoal, seu vale-refeição, sua rede de segurança. A percepção me deixou com raiva de uma forma que não me permitira sentir antes. Era uma raiva limpa, esclarecedora, como queimar uma névoa. Passei os dias seguintes consultando a doutora Mendes sobre minhas opções legais. Ela foi minuciosa e compassiva, fazendo perguntas que me forçaram a confrontar verdades desconfortáveis. João Pedro já havia pago o aluguel? Não. Havia algum acordo por escrito sobre sua situação de moradia? Não. Ele contribuiu para as despesas da casa? Não. O padrão era claro. Eu permiti sua dependência, mas ele a explorou consciente e deliberadamente. A doutora Mendes entrou com os papéis formais de despejo e também me ajudou a redigir uma carta de cobrança pelo dinheiro que eu havia dado a João Pedro. Nós duas sabíamos que ele provavelmente não pagaria, mas ter isso documentado era importante para qualquer processo legal futuro. Eu também mudei meu testamento. João Pedro estava destinado a herdar tudo: a casa, minhas economias, minhas contas de investimento, tudo que trabalhei minha vida inteira para construir. Agora, destinei meu patrimônio para ser dividido entre várias instituições de caridade e a neta da minha vizinha, Dona Sônia, uma menina doce que estuda para ser enfermeira e que sempre foi gentil comigo. João Pedro não receberia nada. A decisão pareceu certa. Percebi que herança não é um direito, é um presente. E João Pedro demonstrou que não valorizava presentes, ele apenas exigia mais. Eu também fechei a conta conjunta que compartilhava com ele, aquela que abri anos atrás para que ele pudesse acessar fundos em emergências. Houve muitas emergências, muitas necessidades repentinas que drenaram minhas economias. Quando revisei o histórico da conta com Kátia, descobri saques que eu nem sabia. R$ 500 aqui, 1.000 ali, todos rotulados como emergências, que João Pedro nunca se deu ao trabalho de explicar. Chega. Meu dinheiro agora era só meu. Troquei as fechaduras do apartamento, contratando um chaveiro que trabalhou rápido e eficientemente. Instalei um sistema de segurança com câmeras, assumindo o controle de quem poderia entrar no meu espaço. Cada passo parecia fortalecedor, como acordar lentamente de um longo pesadelo. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir, porque apesar de tudo, apesar da agressão física, da exploração financeira e dos anos de abuso emocional, parte de mim ainda esperava que João Pedro pedisse desculpas, que percebesse o que fez e sentisse remorso, que se tornasse novamente o menininho que me abraçava apertado e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Aquele menino ainda vivia na minha memória, embora o homem em que ele se tornou não tivesse nenhuma semelhança. Eu me pegava checando meu celular constantemente, esperando por uma ligação ou mensagem. Nenhuma veio. João Pedro e Beatriz haviam se mudado temporariamente para a casa dos pais dela. Soube disso através de Dona Sônia, que ouviu de alguém na igreja. Eles estavam dizendo às pessoas que eu tinha ficado senil, que me tornei paranoica e violenta, que ataquei João Pedro sem provocação. Eles estavam me tornando a vilã em sua história, reescrevendo a história para se passarem por vítimas inocentes. A difamação doeu mais do que os hematomas físicos, que pelo menos estavam desaparecendo. Pessoas que eu conhecia há anos começaram a me olhar de forma estranha no supermercado. Alguns me evitavam completamente, atravessando para o outro lado do corredor quando me viam. Percebi que João Pedro e Beatriz estavam ocupados espalhando mentiras, pintando-se como vítimas de uma idosa mentalmente instável. Beatriz até postou nas redes sociais posts vagos sobre lutas familiares e pais tóxicos, e a dor de lidar com parentes idosos. Os comentários estavam cheios de apoio a ela, pessoas oferecendo simpatia e conselhos. Ninguém sabia a verdade. Ninguém sabia que fui eu quem foi empurrada, degradada, explorada. Pensei em me defender publicamente, em postar minha própria versão dos eventos,
em mostrar às pessoas os hematomas e o boletim de ocorrência. Mas a doutora Mendes me aconselhou a não fazer isso. Eles querem que você se envolva, ela disse sabiamente. Eles querem drama e atenção. Não dê a eles. O sistema legal falará por si. Então, fiquei em silêncio, mesmo quando os rumores se tornaram mais cruéis. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz, segurar a língua quando queria gritar a verdade dos telhados. Mas passei anos demais acomodando os outros, tentando fazer todos os outros se sentirem confortáveis à minha custa. Eu parei de atuar. Se as pessoas quisessem acreditar em mentiras, a escolha era delas. Eu sabia a verdade. Isso tinha que ser o suficiente. 3 semanas depois que João Pedro e Beatriz saíram, recebi uma carta de um advogado. João Pedro estava me processando. Ele alegava que eu havia prometido deixar o apartamento para ele em meu testamento, que eu havia feito acordos verbais sobre apoiá-lo financeiramente, que eu havia renegado obrigações familiares e deveres morais. O processo era claramente uma retaliação, projetado para me punir por me defender e para tentar me forçar a voltar à conformidade. Mas também confirmou o que eu já sabia. Meu filho me via como nada mais do que uma fonte de dinheiro. Todo o nosso relacionamento tinha sido transacional em sua mente. Fiquei devastada e aliviada ao mesmo tempo. Devastada porque destruiu minha última esperança de reconciliação. Aliviada porque agora eu podia parar de fingir, parar de esperar, parar de sofrer. A doutora Mendes estava confiante de que o processo seria arquivado. Eu nunca fiz promessas por escrito. Não havia contratos ou acordos. E as próprias ações de João Pedro, incluindo a agressão capturada na própria gravação de Beatriz, trabalhavam contra ele. Mas o processo levaria tempo e custaria dinheiro. Mais das minhas economias suadas iriam para advogados, em vez de para minhas próprias necessidades. A injustiça disso me deu vontade de gritar. Mas eu também sabia que algumas batalhas valem a pena lutar. Esta era uma delas. Eu não estava mais lutando pelo amor ou aprovação de João Pedro. Estava lutando pela minha dignidade, minha autonomia, meu direito de viver meus últimos anos em paz. Isso valia cada centavo. Enquanto o inverno se instalava no Rio de Janeiro, comecei a reconstruir minha vida. Pequenos passos no início. Entrei para um clube do livro na biblioteca local, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Na primeira reunião que participei, quase dei meia volta e fui embora. Minha mão estava na maçaneta da porta e pude ver através do vidro um grupo de mulheres sentadas em círculo, rindo de algo que uma delas havia dito. Elas pareciam tão à vontade umas com as outras. Senti-me como uma intrusa, como se não pertencesse àquele lugar. Mas então me lembrei da promessa que fiz a mim mesma, de tentar coisas novas, de construir uma vida que fosse verdadeiramente minha. Abri a porta e entrei. As mulheres me receberam sem hesitação. Havia a Clara, uma professora aposentada que adorava mistérios. A Juliana, uma bibliotecária que sempre trazia biscoitos caseiros. A Sandra, uma viúva como eu que encontrava consolo na ficção histórica. Elas abriram espaço para mim em seu círculo, literalmente puxando uma cadeira extra, e perguntaram o que eu gostava de ler. Não onde eu estivera, ou porque estava sozinha. Apenas o que eu gostava de ler. Foi uma gentileza tão simples, mas significou tudo. Nos encontrávamos toda terça à noite para discutir romances, bebendo chá e comendo qualquer guloseima que a Juliana tivesse feito naquela semana. As conversas iam desde a análise da estrutura do enredo até divagações sobre nossas próprias vidas, tudo entrelaçado em uma tapeçaria de conexão. Comecei a fazer aulas de aquarela no centro comunitário, descobrindo um talento que nunca soube que tinha. A primeira vez que peguei um pincel, minha mão tremeu. Nunca me considerei artística. Isso era algo que outras pessoas faziam. Pessoas criativas, talentosas. Não eu. Mas o instrutor? Um homem paciente chamado Ricardo, com os dedos manchados de tinta e olhos gentis, viu algo em minhas pinceladas hesitantes. Você tem um bom olho para cores, ele disse, olhando para minha tentativa de pintar um simples pôr do sol.
Não tenha medo de confiar em seus instintos. Suas palavras me deram permissão para explorar, para cometer erros, para criar sem julgamento. Semana a semana, minha confiança crescia junto com minha habilidade. Procurei velhos amigos que negligenciei durante os anos de cuidado com João Pedro. Alguns relacionamentos haviam murchado além do reparo. O silêncio longo e profundo demais para ser superado. Mas outros voltaram à vida com um calor surpreendente. Minha amiga Patrícia, que eu conhecia desde que João Pedro era bebê, me convidou para almoçar. Com sopa e sanduíches em um pequeno café, contei tudo a ela. Ela ouviu sem julgar, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto eu descrevia a agressão, o processo, o isolamento. Ah, querida, ela disse, segurando minha mão sobre a mesa. Sinto muito. Mas também estou orgulhosa de você por finalmente se colocar em primeiro lugar. Suas palavras significaram mais do que ela poderia saber. Também me aproximei de Dona Sônia, minha vizinha. Ela tinha 85 anos, afiada como uma navalha, sem tolerância para bobagens. Ela observou João Pedro e Beatriz irem e virem ao longo dos anos, e tinha suas próprias observações. Aquele menino foi mimado demais, ela disse sem rodeios uma tarde, tomando chá em sua sala de estar desarrumada. E a esposa dele é pior. Você fez a coisa certa. Dona Sônia viveu suas próprias dificuldades familiares. Seu filho a roubou anos atrás para alimentar um vício em jogos. Ela o cortou completamente e nunca mais olhou para trás. Sangue não desculpa mau comportamento, ela me disse com firmeza. A família deveria te levantar, não te derrubar. Sua perspectiva me ajudou a ver que eu não estava sozinha, que muitas pessoas lidam com dinâmicas familiares dolorosas. Eu não era unicamente amaldiçoada ou unicamente um fracasso. Eu era simplesmente humana, tentando navegar uma situação difícil. O processo se arrastou até o novo ano. O advogado de João Pedro continuava apresentando moções, tentando prolongar o processo e drenar meus recursos. Mas a doutora Mendes era igualmente tenaz. Ela apresentou reconvenções pela agressão, pelo sofrimento emocional, pela exploração financeira. Ela estava construindo um caso abrangente que pintava um quadro claro de abuso. A batalha legal foi exaustiva, exigindo depoimentos, produção de documentos e inúmeras horas de preparação. Mas também me deu um propósito. Eu nem era mais passiva, não mais aceitava maus tratos. Eu estava lutando de volta. E isso parecia poderoso. Em fevereiro, algo inesperado aconteceu. A mãe de Beatriz me ligou. Sua voz estava hesitante no telefone, nervosa e incerta. Preciso falar com você, ela disse. Podemos tomar um café? Fiquei desconfiada, supondo que era uma armadilha ou manipulação. Outra tentativa de me fazer recuar. Mas a curiosidade venceu. Nos encontramos em um pequeno café perto da lagoa. Território neutro. A mãe de Beatriz, Diana, era uma mulher elegante na casa dos 60, com mechas cuidadosas e roupas caras. Ela parecia uma versão mais velha de Beatriz, a mesma estrutura óssea, a mesma apresentação cuidadosa. Ela pediu um latte e depois ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com o que dizer. Finalmente, ela falou. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela, a voz mal acima de um sussurro. Eu tenho ouvido a versão dos fatos de Beatriz e acreditei nela. Mas recentemente, algumas coisas vieram à tona que me fazem questionar tudo. Ela continuou a explicar que João Pedro e Beatriz estavam morando com ela e o marido. Inicialmente, eles foram hóspedes exemplares, educados e prestativos. Mas com o passar das semanas para meses, suas verdadeiras cores emergiram. Eles esperavam que Diana cozinhasse e limpasse para eles. Eles faziam exigências. Eles mostraram o mesmo sentimento de merecimento que mostraram a mim. Diana encontrou a gravação de Beatriz do incidente na minha cozinha e a assistiu, vendo claramente que João Pedro me agrediu e que eu fui a vítima, nem a agressora. Estou horrorizada, disse Diana, a voz tremendo de emoção.
Criei Beatriz melhor que isso. Ou pelo menos pensei que criei. Ela continuou a me dizer que confrontou Beatriz sobre as mentiras que ela estava espalhando. Beatriz ficou na defensiva, depois com raiva. Ela acusou a própria mãe de me apoiá-la, de ficar do meu lado contra a família. O padrão familiar fez meu coração doer por Diana. Ela estava experimentando a mesma percepção que eu. O doloroso entendimento de que a criança que você criou poderia se tornar alguém que você não reconhece. O que você vai fazer? Perguntei gentilmente. Diana suspirou profundamente, mexendo seu latte, embora não tivesse tomado um gole. Vou dar a eles 30 dias para encontrar seu próprio lugar. Não posso continuar permitindo esse comportamento. E eu queria que você soubesse a verdade. Queria que você soubesse que eu vi o que aconteceu. E sinto muito por me ter acreditado em você desde o início. Seu pedido de desculpas significou mais do que eu esperava. Foi uma validação de alguém que acreditou nas mentiras, que me viu como o problema. Agora, ela entendia. Conversamos por mais de 1 hora. 2 mães lidando com a dolorosa realidade de filhos adultos que se perderam. Diana compartilhou histórias da infância de Beatriz, os sinais de alerta que ignorou, as vezes que deu desculpas para o mau comportamento. Compartilhei meus próprios arrependimentos, os momentos em que deveria ter sido mais firme, os limites que deveria ter estabelecido. Quando nos despedimos, Diana me abraçou apertado. Cuide-se, ela sussurrou. Você merece coisa melhor. Fui para casa me sentindo mais leve. Eu não estava louca. Eu não era a vilã. Até a própria mãe de Beatriz viu a verdade. O isolamento que eu senti, a sensação de ser manipulada e desacreditada, começou a diminuir. Eu tinha uma aliada inesperada. E mais importante, eu tinha a mim mesma. Eu tinha minha verdade. Isso era o suficiente. Em março, o processo de João Pedro foi arquivado. O juiz analisou as provas, incluindo a gravação de Beatriz e o boletim de ocorrência, e não encontrou mérito nas alegações de João Pedro. Ele foi condenado a pagar minhas custas judiciais, embora a doutora Mendes me tenha avisado que cobrar poderia ser difícil dada a sua situação financeira. A vitória pareceu vazia de certa forma. Eu queria reconciliação, não vindicação. Mas também era necessário. Estabeleceu a verdade de forma legal e pública. João Pedro não podia mais alegar que eu o prejudiquei sem enfrentar os fatos documentados. A doutora Mendes ligou para me parabenizar, sua voz calorosa com prazer genuíno. Você conseguiu, ela disse. Você se defendeu e venceu. Agradeci, genuinamente grata por todo o seu trabalho, mas não me senti vitoriosa. Senti-me cansada e triste, porque vencer significava aceitar que meu relacionamento com meu filho estava irremediavelmente quebrado. Não haveria reencontro choroso, nem pedido de desculpa sincero, nem retorno à fantasia de família a qual me agarrei por tanto tempo. Mas com o passar das semanas, comecei a sentir outra coisa. Alívio. Paz. A ansiedade constante que me atormentou por anos desapareceu. Eu não acordava mais temendo as exigências do dia. Eu não andava mais em ovos, tentando não perturbar ninguém. Eu podia tomar decisões baseadas apenas no que eu queria e precisava. Era uma liberdade estranha e maravilhosa. Comecei a viajar, algo que sempre quis fazer, mas nunca priorizei. Minha primeira viagem foi para Paraty, uma cidade que sempre achei charmosa em fotografias. A decisão de ir foi impulsiva. Eu estava olhando meu extrato bancário, vendo quanto dinheiro economizei por não sustentar João Pedro e pensei, por que não? Reservei um voo e um quarto de hotel no mesmo dia. Quando o avião decolou do Santos Dumont, senti uma mistura de medo e excitação. Eu não viajava sozinha desde que meu marido morreu. Parte de mim se perguntava se eu era velha demais para aventuras, se deveria apenas ficar em casa, onde era seguro e familiar. Mas Paraty me provou o contrário. Fiquei em uma pequena pousada charmosa administrada por um casal adorável, chamado Carlos e Sara, que me trataram como família. Eles recomendaram restaurantes e passeios,
Perguntaram sobre meu dia no café da manhã e pareciam genuinamente interessados em minhas respostas. Andei pelas ruas históricas por horas, sentindo o ar úmido na pele e o cheiro de sal do porto misturado com o doce aroma das magnólias. Comi peixe com banana e arroz de coco em restaurantes com mesas ao ar livre, saboreando sabores que nunca havia experimentado. Pintei aquarelas das casas coloridas do centro histórico, suas cores pastel brilhando à luz da tarde, e não me preocupei se estavam perfeitas ou boas o suficiente. Eram minhas, e isso bastava. Eu me senti viva de uma forma que tinha esquecido ser possível. No meu terceiro dia lá, comecei uma conversa com uma mulher em um café. Ela tinha mais ou menos a minha idade, visitando a filha que se mudara recentemente para Paraty. Conversamos por 2 horas sobre tudo e nada, livros e jardins e os desafios do envelhecimento. Quando nos despedimos, trocamos e-mails, prometendo manter contato. Conversei com estranhos, fiz amigos temporários, experimentei a alegria de ser anônima e livre. Ninguém em Paraty me conhecia como a mãe de João Pedro ou como uma mulher que fracassou na família. Eu era apenas eu, completa e suficiente por conta própria. A viagem durou apenas 5 dias, mas mudou algo fundamental em como eu me via. Também fiz mudanças significativas no meu apartamento. Contratei um empreiteiro para reformar o segundo andar, onde João Pedro e Beatriz moravam. Joguei fora seus móveis baratos e repintei as paredes com as cores que amava. Amarelos quentes e azuis suaves em vez da neutralidade bege que eles preferiam. Transformei um cômodo em um ateliê de arte, com cavalete, tintas e uma grande janela com vista para o jardim. O espaço que parecia contaminado pela presença deles agora era meu novamente, limpo, fresco e cheio de possibilidades. Dona Sônia me ajudou a escolher cortinas e tapetes novos, seu olho para o design surpreendentemente bom. Passamos uma tarde pendurando obras de arte e arrumando os móveis, rindo e tomando chá. Quando terminamos, fiquei no centro do cômodo e senti lágrimas brotarem em meus olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de alegria. Eu havia recuperado minha casa. Eu havia recuperado a mim mesma. O apartamento não parecia mais uma prisão. Parecia um santuário. Em abril, recebi uma carta inesperada. Era de João Pedro. Reconheci sua caligrafia no envelope, a mesma escrita inclinada que vi em trabalhos de casa da infância e cartões de aniversário. Minhas mãos tremeram ao abri-la, sem saber o que esperar. A carta era curta, apenas uma página. Ele escreveu que andava pensando muito desde que o processo terminou. Reconheceu que me tratou mal, que se aproveitou da minha generosidade. Ele disse que sentia muito. Perguntou se poderíamos conversar, talvez tomar um café. Minha reação inicial foi de euforia. Finalmente, o pedido de desculpas que eu esperava. Finalmente, algum reconhecimento da dor que ele causou. Mas ao ler a carta novamente, com mais cuidado, notei o que faltava. Não havia responsabilidade real, nenhum reconhecimento de ações específicas. Ele não mencionou me empurrar, ou a exploração financeira, ou os anos de abuso emocional. Era um pedido de desculpas vago, projetado para abrir uma porta sem realmente mudar nada. Reconheci-o como uma manipulação, uma maneira de se infiltrar de volta na minha vida sem assumir a responsabilidade de verdade. Liguei para Patrícia e li a carta para ela pelo telefone. Ela ficou quieta por um momento, pensando. "O que você quer fazer?" Ela perguntou. Pensei nisso, realmente pensei. O que eu queria? Eu queria meu filho de volta, o menininho que me amava incondicionalmente. Mas aquele menino se foi, se é que algum dia existiu fora da minha imaginação. O homem que restou provou ser incapaz do tipo de amor que eu precisava. Encontrá-lo para um café não mudaria isso. Apenas daria a ele a oportunidade de me manipular novamente, de se infiltrar de volta na minha vida e retomar os mesmos padrões. Acho que não quero responder, eu disse lentamente, as palavras parecendo verdadeiras enquanto as pronunciava. Patrícia ficou em silêncio, deixando-me processar. Passei minha vida inteira priorizando as necessidades dele sobre as minhas. Continuei.
Talvez seja a hora de eu me colocar em primeiro lugar. A voz de Patrícia estava calorosa com aprovação. Acho isso muito sábio, ela disse. Coloquei a carta em uma gaveta e a deixei lá, sem resposta. E com o passar dos dias e semanas, senti-me cada vez mais certa de que fiz a escolha certa. Porque a verdade é que alguns relacionamentos estão quebrados demais para serem consertados. Algumas mágoas são profundas demais para curar. E tentar forçar a reconciliação quando a outra parte não mudou de verdade só leva a mais dor. Passei anos sendo magoada por João Pedro. Cansei de me voluntariar para esse papel. Se ele quisesse um relacionamento comigo, precisaria demonstrar através de ações, não de palavras, que mudou genuinamente. Até lá, eu não lhe devia nada. O verão chegou, trazendo o calor úmido e o doce cheiro das flores do meu jardim. Passei horas cuidando das minhas rosas e hortênsias, sentindo o sol na pele e a terra sob as unhas. A jardinagem se tornou uma meditação, uma forma de me ancorar no momento presente. Eu não estava mais remoendo o passado ou me preocupando com o futuro. Eu estava simplesmente aqui, agora, viva e livre. Cada flor que desabrochava parecia uma pequena vitória, prova de que, com cuidado e paciência, coisas bonitas podiam crescer. Minha arte melhorou com a prática diária. Fiz mais aulas, experimentei diferentes técnicas. Comecei a vender algumas pinturas em uma galeria local. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque era bom criar algo bonito e ter outros apreciando. A dona da galeria, uma mulher gentil chamada Rosa, tornou-se uma amiga. Ela me convidou para vernissagens e me apresentou a outros artistas. Eu estava construindo uma comunidade, uma vida que não tinha nada a ver com João Pedro ou suas necessidades. Em julho, participei de uma festa no jardim na casa da neta de Dona Sônia. Era uma noite quente, o quintal enfeitado com cordões de luzes que piscavam como estrelas. As mesas estavam repletas de comida, e as pessoas se misturavam com bebidas na mão. Eu não conhecia quase ninguém ali, mas não me sentia ansiosa ou deslocada. Apresentei-me, tive conversas interessantes sobre arte, jardinagem e viagens, ri de piadas. Em um momento, vi meu reflexo em uma janela. Quase não me reconheci. Meu rosto parecia mais jovem de alguma forma, as linhas de preocupação menos profundas. Eu usava um vestido de verão azul que comprei por impulso, com sandálias e um colar que meu marido me deu anos atrás. Eu parecia feliz. Eu parecia eu mesma novamente, o eu que era antes que anos de cuidados tivessem erodido minha identidade. No caminho para casa naquela noite, pensei na jornada que fiz, daquela manhã terrível em que João Pedro me empurrou para o chão, a esta noite de verão cercada por novos amigos e possibilidades. Tinha se passado menos de um ano, mas eu me sentia uma pessoa diferente, mais forte, mais segura de mim, não mais disposta a aceitar migalhas de afeto ou respeito. Aprendi que podia sobreviver por conta própria, que nem precisava da aprovação ou presença de João Pedro para ser completa. A percepção foi dolorosa e libertadora. Dolorosa porque significava aceitar que o relacionamento que eu valorizava era baseado em uma mentira. Libertadora porque me libertou para construir algo novo. Em agosto, aconteceu algo que testou minha nova força. Eu estava no supermercado, empurrando meu carrinho pelo corredor de hortifrutis, quando encontrei Beatriz. Nós literalmente quase colidimos com nossos carrinhos. Por um momento, nós duas congelamos, olhando uma para a outra. Beatriz parecia diferente. Mais magra, com olheiras sob os olhos que nem sua maquiagem cuidadosa conseguia esconder. Suas roupas, embora ainda caras, pareciam um pouco largas em seu corpo. Ela abriu a boca como se fosse falar, depois a fechou. Esperei, curiosa para saber o que ela diria. Finalmente, ela conseguiu um olá baixo. Acenei com a cabeça em reconhecimento, mas nem disse nada, esperando para ver o que ela queria. Ela olhou para o carrinho, depois de volta para mim. "Como você tem passado?" Ela perguntou, a voz hesitante, sem a aspereza que costumava ter. Era uma pergunta tão absurda,
dadas as circunstâncias, que quase ri. Tenho passado bem, eu disse simplesmente, a voz neutra. Beatriz mordeu o lábio, um gesto de nervosismo que eu nunca tinha visto nela. Eu queria te ligar, ela disse, para pedir desculpas. Por tudo. Estudei seu rosto, tentando determinar se ela era sincera ou manipuladora. Ela parecia genuína, mas eu já fui enganada antes. Eu agradeço por isso, disse eu com cuidado. Mas um pedido de desculpas não muda o que aconteceu. Beatriz assentiu, lágrimas enchendo seus olhos. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que sinto muito, que agora vejo como te tratamos. E foi errado. Ela fez uma pausa e acrescentou. Minha mãe me ajudou a entender. Então Diana conseguiu alcançá-la. Isso era algo, mas não significava que eu devia a Beatriz perdão ou reconciliação. Obrigada por dizer isso, eu disse. Espero que você e João Pedro se resolvam, mas não posso mais fazer parte disso. Beatriz pareceu desolada, como se esperasse que eu a perdoasse imediatamente e a acolhesse de volta em minha vida. Eu entendo. Ela sussurrou. Ficamos ali por mais um momento constrangedor, os sons movimentados do supermercado ao nosso redor. Então me virei e empurrei meu carrinho, deixando-a parada entre os legumes. Minhas mãos tremiam, mas me senti orgulhosa de mim mesma. Não fui rude, mas também não fui fraca. Mantive meu limite com graça. Naquela noite, pensei no encontro. Parte de mim queria acreditar que o pedido de desculpas de Beatriz era real, que ela havia mudado genuinamente. Mas eu também sabia que as pessoas costumam se desculpar quando enfrentam consequências, não porque tiveram uma mudança genuína de coração. Beatriz e João Pedro estavam com dificuldades agora, enfrentando a realidade de se sustentarem sem meu colchão financeiro. Talvez por isso ela sentisse remorso. Ou talvez ela realmente entendesse o mal que causou. De qualquer forma, não importava. Minha cura não dependia da redenção dela. Eu podia reconhecer seu pedido de desculpas e ainda escolher manter distância. As duas coisas não eram mutuamente exclusivas. Com a aproximação do outono, refleti sobre o ano que passou. Tinha sido o período mais doloroso e mais transformador da minha vida. Eu perdi meu filho, ou pelo menos a versão dele que eu acreditava existir. Mas eu me encontrei. Redescobri paixões e interesses que negligenciei por muito tempo. Construí novas amizades e reatei com as antigas. Aprendi a dizer não, a estabelecer limites, a priorizar meu próprio bem-estar. Foram lições que vieram a um alto custo, mas foram inestimáveis. Eu não era mais a mulher que implorava por migalhas de afeto de pessoas que não a valorizavam. Eu não estava mais disposta a sacrificar minha dignidade pela ilusão de harmonia familiar. No meu aniversário de 73 anos, em setembro, dei uma festa para mim mesma. Uma festa de verdade, com amigos, comida e música. Dona Sônia e sua neta vieram, trazendo um bolo caseiro. Patrícia veio com o marido, carregando flores do jardim deles. Rosa, da galeria, veio com vários outros artistas, todos trazendo pequenas pinturas de presente. Enchemos minha sala de estar com risos e conversas. O som tão diferente do silêncio tenso que enchia a casa quando João Pedro e Beatriz moravam aqui. Em um ponto, Dona Sônia levantou sua taça e propôs um brinde. Aos novos começos, ela disse, sua voz forte apesar dos 85 anos, e a coragem de escolher a si mesma. Todos aplaudiram e beberam. Senti lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas felizes. Lágrimas de gratidão. Eu estava cercada por pessoas que genuinamente se importavam comigo, que não queriam nada de mim, exceto minha companhia. Era assim que a família deveria ser. Não obrigatória ou transacional, mas livremente dada e alegremente recebida. A festa durou até tarde da noite. Depois que todos foram embora e eu estava limpando, me encontrei em frente à parede de fotografias no meu corredor. Olhei para as fotos de João Pedro, aqueles momentos congelados de um tempo mais feliz. Não sentia mais raiva. Sentia-me triste,
mas também em paz. Eu não podia mudar o passado ou forçar João Pedro a ser alguém que ele nem era. Mas eu podia escolher como passaria o resto da minha vida. E eu escolhi a alegria. Eu escolhi a liberdade. Eu escolhi a mim mesma. Tirei algumas das fotos, não para apagar João Pedro da minha história, mas para abrir espaço para novas memórias. Pendurei fotos da minha viagem a Paraty, da festa no jardim, da celebração de aniversário desta noite. A parede se tornou uma linha do tempo de transformação, de morte e renascimento, de se tornar inteira novamente depois de ser quebrada. Em outubro, recebi uma notícia que me chocou. João Pedro e Beatriz estavam se divorciando. Diana ligou para me contar, sua voz pesada de decepção, mas não de surpresa. Aparentemente, o estresse de sua situação financeira e as consequências do processo judicial expuseram profundas rachaduras em seu casamento. Beatriz percebeu que João Pedro não era o homem que ela pensava que ele era. Sem o meu apoio para sustentá-lo, seu verdadeiro caráter tornou-se impossível de ignorar. Ele era preguiçoso, cheio de direitos, rápido em culpar os outros por seus fracassos. Beatriz pediu o divórcio e voltou a morar com os pais. João Pedro estava morando em um pequeno apartamento, trabalhando em um emprego de baixo salário, lutando para pagar suas contas. Diana achou que eu deveria saber, embora não tivesse certeza por que achava que eu me importaria. A verdade é que eu me importava, mas não da maneira que antes me importaria. Não senti o desejo avassalador de resgatá-lo, de intervir e resolver seus problemas. Em vez disso, senti uma tristeza distante, como o luto por alguém que morreu há muito tempo. O João Pedro que eu amei, se é que algum dia existiu, se foi. O homem que restou estava lidando com as consequências naturais de suas escolhas. Não era minha responsabilidade consertar isso. Diana perguntou se eu planejava procurá-lo. Eu disse que né. Ela pareceu entender. Às vezes, a coisa mais gentil é deixar as pessoas enfrentarem sua realidade. Ela disse. Eu concordei. Permitir a disfunção de João Pedro não o ajudou. Talvez a luta lhe ensinasse as lições que eu não consegui. Com o retorno do inverno ao Rio de Janeiro, me peguei pensando no conceito de legado. Por anos, acreditei que meu legado seria João Pedro, que meu valor era medido por quão bem eu o criei. Seus fracassos pareciam meus fracassos. Seus sucessos teriam sido minha vindicação. Mas percebi agora que essa era uma compreensão falha de legado. Meu legado não era o que eu dei a João Pedro. Meu legado era como eu vivi minha vida, a pessoa que escolhi ser, a bondade que mostrei aos outros, a beleza que criei. As escolhas de João Pedro eram dele. Elas refletiam sobre ele, não sobre mim. Eu fiz o meu melhor como mãe. Eu o amei, o apoiei, lhe ensinei o certo e o errado. Se ele escolheu desconsiderar essas lições, a culpa era dele. Também percebi que não era tarde demais para criar o legado que eu queria. Eu tinha 73 anos, mas ainda podia ter anos pela frente. Anos para pintar, para viajar, para amar e ser amada, para contribuir com minha comunidade. Comecei a ser voluntária em um centro de convivência para idosos local, dando aulas de arte para outros adultos mais velhos. Muitos deles tinham suas próprias histórias de relacionamentos familiares difíceis, de filhos que os decepcionaram, de ter que escolher entre a lealdade familiar e o autorrespeito. Havia a Marta, cuja filha não falava com ela há 5 anos por causa de um desacordo sobre dinheiro. Havia o Jorge, cujo filho esvaziou sua conta de aposentadoria e desapareceu. Havia a Linda, que criou 3 filhos sozinha apenas para que todos se mudassem para o outro lado do país e raramente ligassem. Nós nos unimos pela dor compartilhada e pela cura compartilhada. Mas também nos unimos pela alegria da descoberta, de descobrir que ainda tínhamos valor e propósito, além de nossos relacionamentos com nossos filhos. Encontrei propósito em ajudar os outros a descobrirem suas vozes criativas, em mostrar a eles que a vida não acabou só porque eram mais velhos ou porque suas famílias os decepcionaram.
Toda terça e quinta-feira, eu chegava ao centro com materiais e encorajamento, vendo rostos se iluminarem ao descobrirem que ainda podiam criar, ainda crescer, ainda importar. A Marta pintava flores do jardim de sua infância. O Jorge criava peças abstratas cheias de cor e emoção. A Linda descobriu um talento para retratos. E eu descobri que ensinar me trazia tanta alegria quanto criar. Em dezembro, quase exatamente um ano depois daquela manhã terrível em que João Pedro me empurrou, recebi uma carta dele. Esta era diferente da primeira. Era mais longa, mais detalhada, mais crua. Ele escreveu que o ano passado tinha sido o mais difícil de sua vida. Ele perdeu tudo: seu casamento, sua casa, seu conforto. Estava trabalhando no varejo, mal conseguindo pagar as contas. Estava em terapia, tentando entender como se tornou a pessoa que se tornou. Ele escreveu que entendia agora, verdadeiramente entendia, o quão mal me tratou. Ele entendia que seu pedido de desculpas anterior fora superficial, motivado por interesse próprio em vez de remorso genuíno. Desta vez ele escreveu: não estava pedindo nada. Estava simplesmente reconhecendo a verdade e dizendo que sentia muito. Ele escreveu sobre incidentes específicos, as vezes em que desconsiderou minhas necessidades, o dinheiro que tomou como garantido, a violência física que cometeu. Ele assumiu total responsabilidade sem desculpas ou justificativas. Li a carta várias vezes, sentada em meu ateliê de arte enquanto a neve começava a cair lá fora. Parecia mais honesta do que a primeira, mais real. Mas eu também sabia que palavras são fáceis. Qualquer um pode escrever uma carta sincera. A verdadeira mudança exige ação, sustentada ao longo do tempo. Eu não estava mais interessada em desculpas dramáticas ou reconciliações chorosas. Se João Pedro realmente mudou, o tempo diria. Se ele mantivesse sua terapia, reconstruísse sua vida por seus próprios esforços, aprendesse a tratar as pessoas com respeito, isso seria prova suficiente. Mas eu não precisava fazer parte desse processo. Não precisava testemunhar ou validar seu crescimento. Minha cura estava completa, independentemente de ele mudar ou não. Coloquei a carta na gaveta com a primeira e segui meu dia, indo para o centro de convivência onde meus alunos esperavam sua aula de pintura de paisagem. O Natal se aproximava e, pela primeira vez em décadas, não o passei focada em João Pedro. Fui à casa de Patrícia na véspera de Natal, onde sua grande família me acolheu calorosamente. As crianças corriam brincando, os adultos conversavam e riam. E me senti incluída de uma forma que nunca senti quando João Pedro estava na minha vida. No dia de Natal, tive um brunch tranquilo com Dona Sônia e sua neta. Trocamos pequenos presentes e conversamos sobre os planos para o ano novo. Dona Sônia me deu um belo conjunto de pincéis de aquarela. Sua neta me deu um livro sobre artistas mulheres famosas. A consideração delas me tocou profundamente. Foi pacífico e adorável. Nada dramático ou emocionalmente tenso. Apenas simples conexão humana, livremente dada e recebida. À noite, sentei-me em meu ateliê, olhando a neve caindo suavemente sobre o Rio de Janeiro. O apartamento estava quente e silencioso. Tomei uma xícara de chá e li um bom livro. Eu estava sozinha, mas não solitária. Há uma diferença. A solidão é a dor da solitude indesejada. O que eu sentia era contentamento, a paz da solitude escolhida. Com o fim do ano se aproximando, refleti sobre tudo o que aprendi. Aprendi que amor sem respeito não é amor. Aprendi que família nem é uma obrigação, mas um relacionamento que deve ser mutuamente nutritivo. Aprendi que dizer não não é egoísmo, é necessário. Aprendi que sou suficiente, exatamente como sou, sem precisar provar meu valor através de serviço e sacrifício intermináveis. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para reconstruir, para escolher a si mesma. Essas lições vieram a um alto preço. Perdi meu filho, ou pelo menos o relacionamento que pensei que tínhamos. Mas ganhei a mim mesma. E no final, esse foi o presente mais valioso. Na véspera de Ano Novo, fiquei acordada até meia-noite.
algo que raramente fazia. Servi-me uma taça de vinho e fiquei na minha pequena varanda, observando os fogos de artifício explodirem sobre a cidade. O ar estava frio e fresco, o céu vivo de cor. Pensei na mulher que eu era um ano atrás, quebrada no chão da cozinha, e na mulher que eu era agora, forte e livre. A transformação foi nada menos que milagrosa. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque eu finalmente escolhi me salvar. Levantei minha taça para o céu, para o futuro, para todas as possibilidades que estavam por vir. Eu tinha 73 anos, e minha vida estava apenas começando. Pensei nas aulas de arte que eu daria, nas viagens que queria fazer, nas amizades que aprofundaria. Pensei na mulher que estava me tornando, não mais definida por quem me amava ou não, mas por quem eu escolhia ser. Aquela mulher era corajosa. Aquela mulher era resiliente. Aquela mulher era suficiente. Espero que minha história ressoe com você de alguma forma, talvez lembrando-o de sua própria jornada ou de alguém que você conhece. O caminho para o autorrespeito e os limites raramente é fácil, mas sempre vale a pena ser percorrido. Você ou alguém que você conhece já passou por algo semelhante. Eu ficaria grata se você compartilhasse seus pensamentos nos comentários abaixo. E se esta história te tocou, por favor, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. Juntos, podemos nos apoiar e nos lembrar que merecemos respeito, dignidade e amor em todas as idades.